Caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet e da web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Quebrando o protocolo, peço licença para proferir parte do nosso seminário sentado. Por indicação médica, há 16 meses, Deus me concedeu a honra de ser colunável. Equivale dizer de ter hérnias na coluna. E depois de uma série de terapêuticas, inclusive cirúrgica, a recomendação do especialista é para que as exortações doutrinárias sejam feitas com menor esforço para a coluna vertebral. Depois de havermos participado desse verdadeiro concerto da arte musical e das palavras queridas do nosso vice-presidente da Federação Espírita de Portugal, sinto-me profundamente emocionado. Agradeço as referências que reconheço não merecer, mas principalmente também agradeço as belas vozes que nos encantaram, levando-nos de volta aos primórdios da música sacra e erudita. Asseverou com muita propriedade o extraordinário psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que o ser humano é a medida do seu pensamento. E com muita propriedade, esse psiquiatra ímpar do século XX assim se expressou, porque sendo considerado um dos psiquiatras europeus mais condecorados pelas instituições norte-americanas, Viktor Frankl é uma das vítimas do Holocausto nazista. Esteve encarcerado a partir de 1941 em diferentes campos de trabalhos forçados e da morte, terminando a sua vitória no campo polonês de Auschwitz. Ao terminar a sua jornada libertado pelos russos, este homem que havia perdido 198 pessoas da sua família por serem judeus austríacos, resolveu levantar-se e reconstruir a sua vida, porque ele sabia que a vida humana tem um significado. E baseado talvez no pensamento ancestral de antropólogos, psicólogos e sociólogos, ele se entregou à arte de penetrar na intimidade da criatura humana para bem definir a trajetória do ser humano na face da Terra. Em todos os tempos da história, desde os primórdios da civilização antiga até a civilização moderna, a contemporânea, e esta que defrontamos para o porvir, a psicologia tem tentado definir o que é o homem, o que é a mulher. A velha tradição assevera na escala zoológica de que são o ápice da evolução antropológica. Atingiram o estágio mais alto ao transformar o instinto em emoção, e a emoção viajar neste momento na busca da percepção de um sexto sentido. A ciência por um lado e a tecnologia de ponta por outro oferecer uma visão cósmica no macro e no microcosmo, situando o ser humano como o momento mais sublime e elevado da criação. No entanto, esta evolução que nos fascina, graças à física quântica, à química molecular e, acima de tudo, à visão cósmica, não logrou o resultado esperado. O ser humano não é feliz. Naturalmente está integrado no bojo da cultura moderna, mas com os mesmos ou mais graves conflitos do homem primitivo. Jamais, em qualquer período da história da humanidade, atingiu-se um índice tão elevado
de vazio existencial. A moderna psicologia abandonou as velhas tradições de interpretar o homem moderno pelos conflitos do passado e estabeleceu como normativa primordial o vir a ser. Não importem as nossas origens, aquelas que servem de base para os nossos conflitos, mas, sobretudo, as nossas aspirações. Já não se pergunta na psicanálise quem foste, mas que pretende ser, para que se apague no inconsciente profundo as marcas da evolução antropológica e dê lugar a esta visão de natureza virtual, que nos alarga os horizontes da vida e ao mesmo tempo nos coloca como centro do pensamento universal. Vale a pena, no entanto, determos-nos em uma análise de natureza histórica para melhor entender a grande problemática que mereceu da Organização Mundial de Saúde uma grave reflexão. Assevera essa entidade que por volta do ano 2025 a causa mortes fundamental já não serão as cardiopatias, nem o câncer, mas sim a depressão. Estabelecendo que através da depressão, esse desconforto emocional pela produção equivocada de hormônios cerebrais irá levar o indivíduo ao suicídio. E as mais recentes estatísticas apresentam um quadro gravemente assustador. Em cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio no mundo. Em cada 4 minutos no Brasil, uma pessoa se mata. Nos Estados Unidos, em cada 15 minutos, há um suicídio por arma de fogo. A humanidade jamais atingiu um PIB tão elevado. Na América do Norte, esse PIB do século XIX não havia atingido o seu apogeu, mas hoje, quando é inalcançável a glória socioeconômico-tecnológica de Norte América, a criatura humana despreza muito mais a existência. Na cultura americana, na qual apenas 20 milhões de indivíduos estão cegos na miséria e uma população de 300 milhões, é alarmante para a Organização Mundial de Saúde o índice de suicídio. Tecnicamente, em cada 100 mil indivíduos, é perfeitamente lógico que 10 busquem o suicídio pelos fenômenos psicopatológicos, distúrbios mentais, transtornos emocionais, dificuldades econômicas desafiadoras. Mas, para a mentalidade moderna, essa estatística é tão alarmante que os órgãos que vigem o pensamento internacional andam atormentados na busca de uma solução. E estão unindo-se todos os segmentos nobres da sociedade, a religião, as doutrinas psicológicas, os fenômenos sociológicos, para encontrarem a razão básica por que o ser humano se mata. Na tradição antropológica, vamos encontrar no reino animal essa característica do instinto de conservação da vida. Inumeráveis animais irracionais, em determinadas circunstâncias da vida, optam pelo suicídio. Desde alguns insetos, alguns répteis, até os animais de maior volume. Mas o ser humano extrapola essa estatística por uma razão muito difícil de entender, pela própria lógica, pela faculdade de pensar. Na faculdade de pensar surgem as emoções do conforto ou do desconforto emocional, da alegria ou da melancolia, da tristeza profunda ou da euforia, dando lugar ao velho transtorno da nostalgia, palavra que os gregos utilizavam desde os dias de Hipócrates para caracterizar a perda de sentido existencial. Em uma análise da psiquiatria,
Hipócrates, o pai da medicina grega e mundial, 400 anos antes de Cristo, houvera estabelecido que a causa das enfermidades que abatem os indivíduos são os humores. E estabeleceu que 4 humores governavam as nossas emoções. Por exemplo, a manifestação das emoções de natureza amarela, aquelas outras de natureza negra, e elas estabeleciam os nossos estados de biliosidade. Dizia-se que o indivíduo era bilioso, era portador de transtorno hepático e de inconformismo. 200 anos depois de Cristo, o médico Galeno estabelece que os humores fazem parte da vida por causa das nossas funções biológicas. Mas é a partir daí que o notável psicólogo pioneiro, mas também psiquiatra grego, irá estabelecer que o homem é aquilo que ele cultiva no pensamento. E narra talvez a primeira manifestação de terapia por sugestão de um paciente com distúrbio psicológico. Recebe ele um doente que asseverava não se alimentar porque tinha uma cobra no estômago. E toda vez que se alimentava, a cobra digeria, porque à medida que o esôfago se abria, a cobra abria a boca no lugar e o alimento, ao invés de ir para o estômago, ia nutrir a serpente. E por isso mesmo ele estava definhando à beira da morte. Se tratava de um transtorno psicológico muito grave. E o médico Aristeu, depois de pensar profundamente, percebeu que se tratava de uma somatização, um conflito perturbando a organização digestiva através de uma mania. É a primeira percepção maníaca depressiva da história da psiquiatria. E disse ao paciente que aquilo era muito fácil de ser resolvido. Pedia-lhe que adquirisse determinada substância e a trouxesse no dia seguinte. Era uma substância que produzia o vômito. Mas trouxesse também uma bacia virgem, utilizando-se da superstição, para que, através deste emético, pudesse libertá-lo do ofídio. No dia seguinte, o paciente apresentou-se com um produto oleoso e uma bacia virgem. O médico vedou-lhe os olhos, pediu para que ele tomasse a substância na esperança da reação do estômago. E dentro em breve, ele começou a sentir as contrações estomacais e veio o vômito de uma forma intempestiva. Quando lhe foi tirada a venda, estava na bacia não somente a substância estomacal, como a serpente. Então, ele, a partir daí, realizou o processo da autocura. É claro que a serpente foi colocada pelo médico, sem que o paciente soubesse. E através desse momento nascem os fenômenos psicológicos de natureza somatizados, porque pelo pensamento nós vitalizamos e o nosso organismo absorve essa emissão de natureza energética, passando a atender à função do nosso inconsciente profundo. Mas naquela época, aproximadamente 200 anos depois de Jesus, a ciência conhecia apenas o consciente da criatura humana. Foi por volta de 1885, na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, sob o comando do grande fisiologista francês Jean-Martin Charcot, que, se utilizando da hipnose, proporcionou a um dos seus notáveis alunos identificar que o cérebro humano é um edifício de 2 pavimentos: a consciência e o pequeno depósito de lembranças, que recebeu o nome de subconsciência. Mas nessa oportunidade estava intrigado com o comportamento humano e particularmente feminino em Viena, Sigmund Freud, que acreditava tratar-se todo e qualquer problema da criatura humana
de um transtorno uterino, quando fosse da mulher, e por extensão, um transtorno da insegurança masculina, criando a doutrina da libido, a futura psicanálise. E Sigmund Freud, sem encontrar apoio no chamado Colégio Psiquiátrico Judeu, resolveu transferir-se a Paris para estudar em La Salpêtrière, com Jean-Martin Charcot, as experiências desse subterrâneo da mente, o subconsciente. E transferindo-se, acompanhou o insigne mestre durante 2 anos nas suas experiências de regressão de memória e de manifestações de natureza inteligente. Então percebeu Freud que esse subconsciente podia ser dividido em 2 etapas: o subconsciente superficial e o subconsciente profundo, ao qual ele deu o nome de inconsciente. Nascendo inconsciente, ele estabeleceu que a criatura humana é vítima do seu inconsciente. E para dar uma ideia da grandeza dos nossos arquivos mentais, frustrações, ansiedades, glórias e receios, ele estabeleceu que o consciente humano pode ser comparado ao Oceano Pacífico e a consciência a uma casca de nós colocada sobre as águas. E demonstrava praticamente tudo que ocorre em nosso organismo é inconsciente. A circulação do sangue, nós não temos ideia. A respiração é automática, pertencente ao sistema nervoso, que ainda vai ser descoberto. O simpático, o parasimpático, mas também aquele que é neutro. E várias outras funções ocorrem, toda a digestão, a transformação do sangue venoso em arterial, os movimentos que realizamos tanto no estado de consciência como no estado sonambúlico, todos eles ocorrem sem que a nossa mente participe. Também a nossa memória. Nós arquivamos em determinada área dos nossos neurônios aquilo que a posteridade vai chamar lembranças. E essas lembranças são evocadas com a rapidez do próprio pensamento, mas de uma maneira inconsciente. Nós não fazemos nenhum esforço quando estamos pensando e dialogando. As ideias emergem dentro de um raciocínio cuja ideia ainda não completamos. Então nós somos conduzidos por esse inconsciente. As nossas aspirações, os nossos desejos frustrados, mas acima de tudo as nossas funções reprodutoras. E estabelece Freud que nesse inconsciente estão as matrizes da libido, tanto a libido, que significa prazer, de natureza digestiva, como de natureza emocional, a funcional da máquina orgânica e também aquela das emoções de natureza da preservação da espécie. Mesmo no indivíduo idiota, a função sexual é assolada por um mecanismo que independe do seu pensamento. E quanto mais forte a idiotez, mais veloz, mais rápida, mais vulgar é a função sexual. Então o ser humano é um animal levemente envernizado de civilização e profundamente alselvajado. Para nós distinguirmos o homem, no sentido genérico, homem e mulher, pise-se no pé de uma unha encravada de qualquer indivíduo e verá que o verniz social desaparece e a fera apresenta-se, mostrando que nós educamos o instinto, mas não nos libertamos dele. Recomendava então Freud a consciência do inconsciente, considerarmos ser um animal sexual cujas pressões e cujas frustrações deveríamos dirigir dentro de uma ética social. A essa ética social, Freud chamava a neurose da sociedade. Se uma pessoa é gentil, é uma fuga neurótica. Na religião, nós temos aí a transferência do pai biológico para o pai transcendental, que seria a divindade.
É, portanto, uma neurose. Uma pessoa caridosa, uma pessoa justa, uma pessoa humilde, não tem nenhum valor de natureza ética. Pelo contrário, é patológico, é um neurótico. Porque ele se frustra e procura apresentar a imagem da persona gentil que faz parte da sociedade. Mas, em particular, ele então libera esses hormônios, porque supera o inconsciente e coloca a consciência, para fazer tudo aquilo que não se atreve a fazer diante das demais criaturas humanas. É um transtorno de natureza neurótica. Tem muita razão o eminente pai da psicanálise. Esse espírito de Skoll, que foi Sigmund Freud, veio à Terra para nos libertarmos da hipocrisia religiosa e da hipocrisia ético-moral de todos os tempos. Porque para a hipocrisia vitoriana, o grande período da Rainha Vitória na Inglaterra, que editou as leis do bom comportamento e da ética, o indivíduo era aquilo que apresentava na sociedade, não o que fazia em quatro paredes e ninguém enxergava. Mas como consequência de nós termos duas condutas, a que agrada e a que nós somos, nós criamos um conflito, a insegurança emocional, a frustração e, naturalmente, os transtornos de natureza emocional. Em razão desses transtornos de natureza emocional, nós criamos uma ética, a ética que interessa à sociedade, quando deveríamos criar uma ética de boa conduta da nossa vida interior e cairmos as máscaras. Eu me recordo, por exemplo, que na infância ensinava-se na escola que eu frequentava e na religião que as crianças nasciam nas moitas de capim, ou então na velha tradição da cegonha. Eu adoro, por exemplo, as temperaturas baixas, e a minha cegonha veio naturalmente do trópico. Não aguentou, me largou na cidade do Salvador, uma região tropical, quando o meu sonho era cair na Suíça. E eu acreditei nisso durante muitos anos, porque a função sexual era uma função religiosa pecaminosa e, do ponto de vista ético, imunda. E durante muito tempo a palavra sexo era uma imoralidade. Todas as pessoas eram assexuadas, apesar da sociedade multiplicar-se. E por esta razão, quando foi apresentado um livro extraordinário da cultura inglesa, houve um grande choque, porque era a personalidade que havia feito um pacto com Satanás, obra inspirada no trabalho de Goethe sobre Mefistófeles. E ao ser feito este pacto, Dorian Gray era um indivíduo depravado, mas ele não envelhecia, porque ele havia feito um pacto com Satanás para que envelhecesse a sua fotografia, o seu desenho, a pintura que uma dama lhe fez. E então Dorian Gray é um vulto psicanalítico de todas as épocas. Era um rapaz que não envelhecia, encantador da sociedade hipócrita do período vitoriano. E desta forma ele assassinava as suas vítimas, normalmente meretrizes desconhecidas, ou mesmo pessoas da sociedade que ele preferia trazer ao ridículo mais baixo, o que certamente foi dar lugar a um jovem conde francês para criar a determinada manifestação patológica do ato sexual. Nós voltaremos ao assunto. Desta maneira, Dorian Gray conseguiu ultrapassar o período de vitória do seu tempo, até um dia em que ele subiu ao sótão, ao porão, ou desceu, e viu a sua fotografia envolta em um tecido muito delicado. E quando retirou o pano, ele viu que a fotografia estava envelhecida, com todas as marcas, as cicatrizes, as feridas morais. E ele teve um choque tão grande que o corpo assimilou todas as desgraças. E a fotografia ficou jovem, como houvera sido pintada. E ele então morreu com um transtorno cardíaco. Mas somente foi reconhecido por causa de um anel que ele tinha no dedo. Tal a deformidade do caráter que passou a registrar-se na sua face.
E essa obra, que foi uma das obras máximas de Oscar Wilde, ofereceu ao mundo a visão da nossa hediondez interna e da nossa simpatia exterior. E agora nós vemos isto em um grau muito grande na grande cultura deísta do deus Apolo, o culto do corpo. Temos uma preocupação enorme com o corpo. Estamos nas academias mais atormentada incessantemente para o corpo perfeito, o corpo ideal. Mas como a nossa mente está numa fase patológica, não existe o corpo ideal. Antes nós tínhamos um modelo da manifestação de Apolo de Belvedere, era o corpo máximo do ser masculino. A Vênus de Milos, aquela que tem os braços cortados. E uma anedota diz que tinha um mau hábito de roer as unhas. E foi roendo as unhas, os ossos, até ficar aquela parte cifada. Eram os dois biótipos de beleza grega. Hoje a beleza está muito defasada. Tanto pode ser numa pessoa apenas ossos, no sexo feminino, como pode ser num homem macacóide de praia, com aqueles volumes nos bíceps, um tanquinho para lavar roupa e aquela musculosidade estúpida, mas com grandes dificuldades sexuais. Porque à medida que desenvolve os bíceps e que se utiliza do silicone e de outros produtos para fazer as mudanças corporais, e a beleza estética, nem sempre bela, mas quase monstruosa, tanto no homem como na mulher, o indivíduo supera os conflitos íntimos, apresentando o que gostaria de ser na função sexual, e porque falhou nela, dá a apresentação exterior para que todo mundo tenha desejos que ele não pode atender, mas ele satisfaça buscando e apresentando aos seus fãs, aos atormentados pelo seu corpo, na beleza exterior, o que lhe falta em potencialidade emocional. Parece algo absurdo, mas é a última moda. Eu lhes contarei uma coisa muito curiosa. Com esse estado da minha problemática colunável, porque também sou filho de Deus e tenho direito de ser colunável, numa sociedade em que 30% de nós sofre da coluna vertebral. Eu estive numa clínica especializada, e então um nobre especialista depois me disse assim: eu vou fazer seu tratamento como de um atleta. Imagine aos 91 anos, ele tem que modificar essa estrutura em decadência, não tanto, mas para poder levantar os bíceps. E me lembro de um desenho animado, em que o ator levanta os braços, faz o músculo, mas como a resistência é pouco, o músculo, ao invés de subir, desce. E as pessoas têm um verdadeiro choque. Então, a essa altura, ele desejar que eu seja Popeye. Então, eu fiquei surpreso. E ele me disse: vai abandonar o açúcar, vai abandonar a lactose, vai abandonar. E eu digo: vou me abandonar também. Aí resolvi manter essa estrutura. Não é tanto apolínea, mas também não é do Corcunda de Notre Dame de Paris, que se fez conhecida. Porque se os senhores imaginassem agora, quando eu subisse esse palco, assim, meus irmãos, e todos me olhassem e diziam: nossa, Divaldo enlouqueceu total. Mas diriam isso com inveja. Como é que ele conseguiu isso? É que no outro dia eu ia ter um atestado de óbito, o coração não aguentou. Então nós vivemos a época da cultura física, mas em todas as épocas da história. É curioso se nós olharmos os ginásios de Roma, em que a nobreza, a aristocracia romana ia para as casas de banhos, e os escravos untavam os corpos de óleo, como ainda hoje, aplicavam massagens, como nas ilhas do Pacífico Sul, colocar pedras quentes na coluna para aquecer, derreter o óleo e naturalmente queimar as calorias, que naquela época não sabia. Há em português uma palavra horrorosa, mas que eu acho muito bonita: as enxúndias. São as gorduras, excessos, em que, por exemplo, a moça vai à praia
aqui em Quarteira ou em Faro com um biquíni. E o biquíni é tão estreito que as enxúndias cobrem. E você vê aquele monstro gordinho na praia, para lá e para cá, matando de inveja as magras que comem apenas uma folha de alface e uma maçã por dia para manter a decadência orgânica. Esta é uma ironia clássica que faria, por exemplo, Guerra Junqueiro, aqui em Portugal, essa de Queiroz, ou Machado de Assis no Brasil. Para vermos que sempre estamos desviando a mente da realidade na busca de uma ilusão. Porque todos nós necessitamos saber qual é a finalidade da nossa vida. E a psicologia criou essa determinação, o vazio existencial. Há menos de um mês, eu estive olhando o Facebook na internet e vi uma fotografia de uma peça de bronze que não tem denominação, mas que define perfeitamente. É um quadrado com 2 pés e uma cabeça, olhando para dentro. Mas como é apenas uma moldura, o vazio existencial. É o indivíduo olhando-se. E achei este ator, ou autor, esse notável estatuário, de uma grande percepção psicológica da vida, o vazio existencial. Para alguns, o objetivo da vida é comer. Então é a libido da glutoneria. Comer, viver para comer. Tenho amigos que estão almoçando e já estão marcando no próximo restaurante o jantar. E quando estão no jantar, já estão marcando no outro dia, no próximo restaurante, o almoço. E vivem para isto. A sua vida é descrever cada prato, cada tom de bebida que corresponda ao peixe, à carne, ao assado, a uma comida leve. Essa é uma libido. A outra, por exemplo, é da aparência. Cuidar da aparência, a maquiagem. Ficou clássico na mulher que a maquiagem é mais importante do que a vida. Mas hoje também no homem. Já existem 216 produtos de beleza masculina. Mas se o homem for intermediário, deve haver 400. Porque tem que atender as da mulher, tem que atender as do homem. E assim nós ficamos fugindo do eu que sou, da grande preocupação do ego. Aí nós criamos uma formulação. Como estou parecendo? Estou parecendo que estou bem? Está muito bem, parecendo, mas eu não estou bem. Estou amargurado. E na primeira próxima frustração, como a minha vida não tem meta, o suicídio é a solução. Porque o suicídio é a busca de coisa nenhuma. Fugir para lugar algum. Porque naquela busca de fugir desse tormento, não saber qual é a finalidade da vida, o indivíduo cai na vida. Porque tradicional, nós vamos observar que na evolução antropossófica psicológica há um determinismo. O ser é indestrutível. O notável psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fazendo uma análise da psique, estabelece que o self, palavra americana, quer dizer o si mesmo, quando ele usou a palavra alemã, o selbst, o si mesmo, é muito mais importante do que o ego. E nesse arquétipo ego-self, há uma ponte entre o que somos e o que aparentamos. Então é necessário que a nossa aparência não seja muito diversa daquilo que somos. Nós não temos o direito de ofender a humanidade com as nossas feridas, mas a humanidade não pode exigir que eu não tenha feridas, porque as feridas são do meu processo evolutivo. Eu sou herdeiro das minhas paixões, que o egregio Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, chama as más inclinações, e que o próprio Jung chama a sombra. Todos nós temos uma sombra que devemos dourar, isto é, a minha inferioridade, as minhas tendências perturbadoras, a tendência da mentira, a tendência do elogio, a tendência das minhas falhas, mas também o desejo da posse, da riqueza, da vaidade. São sombras. E à medida em que a vida demonstra que são ilusórias, e eu caio na realidade de me tornar um ser melhor,
mais gentil, mas não para agradar, porque me faz bem. O bem que eu faço a mim me faz bem. É uma descoberta fantástica do self. Nós estamos acostumados a achar que fazer o bem ao indivíduo é bom para quem recebe. Nessa fase egóica, nós passamos para essa fase do self. É tão bom eu ser gentil para mim, eu ser amado e não apenas visto, notado. 15 minutos de holofotes, 15 minutos de glórias, és toda a imprensa, és todo o teatro, és todas as artes, és todos os comentários e decadência. Porque nós vivemos o surto da evolução. Logo existe alguém que está empurrando o meu pé e tomando o meu lugar. Faz muitos anos eu assisti um filme de uma atriz que eu considero a mais notável que já assisti, Bette Davis. No cinema antigo havia 3 grandes atrizes, Bette Davis, Joan Crawford e Ingrid Bergman. Não tirando, naturalmente, aquela que se afastou do mundo depois que descobriu o conflito pessoal, Greta Garbo, que foi a mulher mais linda da cinematografia internacional. Mas Bette Davis chegou a ganhar 4 Oscars. E na idade, quando estava com câncer, ela declara no jornal de Los Angeles: a atriz com 4 Oscars de vitória está procurando um emprego, porque estava velha. E a velhice no mundo é castigo. A velhice parece uma cadeira de palhinha velha esburacada, que se coloca de lado, mas se esquece de que essa cadeira velha esburacada foi sentada pelos reis. Também teve mendigos miseráveis, mas ela serviu sempre de apoio para sustentar a sociedade. Da velhice, quando falta em tudo, não faltará sabedoria, a experiência. Porque experiência ninguém transmite, a pessoa vive. Ninguém pode ser sábio sem ter sido vivente. E esse filme marcou a minha juventude. Portanto, é um filme bem antigo, porque a minha juventude é quase antiga. Mas, curiosamente, o título do filme era A Malvada. Ela exercia o papel na Broadway e realizava o papel da mulher malvada. Mas esse papel era muito difícil, porque era um monólogo. E o monólogo é um desafio. Imaginemos um monólogo de 3 atos. Entre ter uma grande população de teatro na Broadway, e ela era famosíssima. E como era muito famosa, se permitiu o luxo de ser orgulhosa, de desdenhar da ralé da humanidade. Havia um cronista do The New York Times que era apaixonado por ela. Ele ia a todos os espetáculos e depois iam para o Flamingo, o grande clube, para as refeições. E ele escrevia de maneira brilhante sobre o desempenho dela, mas ela não lhe dava importância. É claro, ela não precisava dele, mas ele cada dia tinha mais paixão e ela cada vez ficava mais soberba. O seu salário era altíssimo. E certo dia em que ela estava encenando uma peça de muita dificuldade, ela foi passar uma tarde fora de Manhattan. E nessa tarde caiu um temporal sobre Nova York, e pedindo que as pessoas que estavam fora da ilha voltassem à cidade, porque várias pontes foram derrubadas. E chegou a hora da récita, e o teatro encheu-se. E de repente ela telefona para o seu agente, para que ele dissesse ao diretor que suspendesse o espetáculo, porque era impossível, ela estava a quase 50 quilômetros. Estava ilhada, e agora que havia encontrado uma forma de alcançar Nova York, ia chegar mais ou menos às 23 horas. O teatro estava marcado para as 19, era impossível. E então, quando deu a notícia, foi uma verdadeira polvorosa, porque o diretor percebeu que o povo ia quebrar o teatro, porque nós, criaturas humanas, somos um rebanho. Vai depender muito do primeiro que reclame ou do primeiro que aceite. Se a pessoa sorri e diz assim, pois é, nós também dizemos, pois é. Mas se alguém disser, é um absurdo, nós dizemos, é uma desgraça. E logo a coisa complica. E ele não sabia o que fazer. Olhava pelo pano de boca e via a expectativa. Uma música de vitrola no ar. E ele então comentou
nos fundos, nos bastidores. Que faremos? Ali estava a funcionária que cuidava da roupa de madame. A tarefa dela era pregar botões, tecer alguma coisa, passar ferro nos trajes. Ali estava o guarda-roupa extraordinário de madame na peça. E então a jovem ouviu a preocupação e perguntou: qual é o problema? É que madame não virá. E nós não poderíamos apresentar o espetáculo. Ele disse: mas por quê? Porque madame é inimitável. Ela disse: por que inimitável? Sim, porque é a única. E a empregada disse: vocês me dão 10 minutos? Por favor, 10 minutos. Correu ao camarim, vestiu-se, colocou a flor característica em que madame se apresentava, porque era uma peça muito famosa, e então fez maquiagem e pediu que apagassem a luz. Apagaram a luz e ela veio andando, ouvia-se o passo, e assim começou a escutar a voz, mas uma voz de madame. Também a gesticulação vocal de madame. Acenderam a luz, era a humilde secretária dizendo assim: eu trabalho para madame porque tenho inveja dela, e eu a imito. Eu memorizei todas as peças. Depois do espetáculo, eu visto as roupas de madame e vou para o palco e enceno. E eu posso representar. Disseram: mas é impossível. Madame, ninguém pode evitar, não se pode copiar. Ela sorriu e disse: bom, o povo vai quebrar o teatro de qualquer forma. Então eu apareço, a luz apagada, eu começo o solilóquio. Se eles quebraram o teatro, é a mesma coisa de que se não houvesse nada. E se não quebrarem o teatro? Então, é claro, é uma possibilidade em 1000. Apagaram a luz, anunciaram que ia ter uma grande surpresa. E então, de repente, o pano de boca se abre, a escuridão total, a música suave, e madame começa a Dama das Camélias. O primeiro tom, a voz, o silêncio, a mulher carregando a camélia branca no peito, e a luz vai acendendo lentamente, e quando todo mundo vê, e bate palmas, porque ela havia conseguido convencer. E então, no primeiro para o segundo ato, ela veio 30 vezes ao palco agradecer a ovação. Mas não ficou aí. O segundo ato, a plateia levantou-se. E no terceiro ato invadiram o palco e carregaram-na. Carregaram-na e levaram-na para o restaurante Flamengo. O teatro ficou vazio. O diretor exultava. Havia conseguido uma substituta. E nesse momento chega a madame, afobada, desesperada. Ali estava em despedida o quase namorado. Ele era apaixonado, como disse, mas para ela era diferente. Mas agora, no momento de dor, ele era válido. Era o cronista do New York Times. Então a madame chega alvoroçada e pergunta: então, suspenderam o espetáculo? E o diretor, que estava esperando, disse: não suspendemos. Mas como? Quem poderia ir em Nova York representar-me? E era o momento da vingança. E ele disse: a sua empregada. Nem sequer chamou de secretária. Mas aquela jovem sossa, ignorante, estúpida, que cuida da minha roupa, e representou melhor do que você. Melhor do que eu? Sim. Porque ela tem um tesouro que você perdeu. Qual? A juventude. Dizer isso a um velho é meio que dar um tiro. A juventude, pois é. Ela é jovem, ela tem um futuro, você está em decadência. Madame tomou uma postura teatral e disse: então, eu exijo que o meu contrato seja cancelado e a minha indenização. Sim, com muito prazer. Há muito tempo que estava com vontade de despedi-la, mas como não havia outra, você era a única, para ver como são odiados os presunçosos. Eles são bajulados, mas nunca eles são amados. E então, aqui está, encerramos, trate com seus advogados e, por favor, saia do teatro. E madame saiu.
entrou no ostracismo, ninguém contratou mais. Já estava idosa, estava amarga, sempre foi amarga. E a jovem conquistou New York, então ela fez uma grande tour pela América, ficou famosa. 30 anos depois, em que ela estava no auge, no esplendor, tinha uma mansão no coração de New York, Manhattan. De repente ela estava no Garden Park da sua casa, com as estrelas de cinema, as estrelas do teatro e etc., quando alguém bate à porta do palacete. E o mordomo vai atender. Era uma mocinha modesta e diz: eu venho aqui pedir-lhes um emprego. Eu sou do interior de Nova York e amo Madame. Madame é a minha vida. Quando ela vai à nossa região, eu a acompanho. Faço um esforço imenso. Até a 100 quilômetros de distância, eu acompanho Madame. Eu memorizo as suas falas. Eu me visto igual a Madame. Eu adoro Madame. Eu queria cuidar da roupa dela, só para estar perto, respirar o ar de Madame. E o mordomo ficou sensibilizado. Um momento, nós não estamos precisando de auxiliar, mas um momento. Madame estava recostada, namorados, a pessoa que adorava os astros. E então ele chegou-se e disse a Madame: senhora, nós não precisamos de auxiliar, mas ela lhe ama tanto. Podemos dar um lugar qualquer. Então Madame, com indiferença, pode colocá-la como para a minha guarda-roupas. Coloca lá na área para que ela cuide dos meus vestidos. E continuou nobre, bonita. Ele veio e disse: senhorita, você vai cuidar da roupa de Madame. A roupa de Madame. Aí foi levada na mansão, a todo o guarda-roupa das peças. Você vai cuidar aqui, e este é o seu quarto, é o seu dormitório, e repassar para que estejam sempre impecáveis. A jovem sorri e diz: meu Deus, você escutou as minhas preces. Ele sai, ela tranca a porta, corre ao guarda-roupa, retira o vestido branco da dama das camélias, ajeita a flor de pano, veste-se, abre o espelho, destende o braço e diz assim: quando ela experimentou a dor, era a futura substituta de Madame. Madame ainda não estava em declínio, mas já havia um pé derrubando o seu triunfo para tomar o lugar. Vidas vazias. Se a nossa vida não tiver um objetivo, qualquer pessoa nos suplanta e qualquer motivo nos atira nesse estômago oco da estátua de bronze do vazio existencial. O grande problema da atualidade é este vazio existencial. Muitos de vós eis perguntado: afinal, qual é o sentido da vida? Eu ainda não sei para que vivo. Eu tenho uma amiga de 85 anos na atualidade, e não há muita pergunta: Divaldo, qual é a minha missão na Terra? Eu disse: minha filha, deixe para outra encarnação. Porque aos 85 anos, ela ainda não sabia qual era a função da vida dela na Terra. Ele: deixa para outra, vá vivendo, vá comendo uma meloa do Algarve, vá distraído, porque agora não tem mais jeito de voltar atrás. Então é esse sentido do vazio existencial a que se refere Viktor Frankl, não Féria. Então, nós vamos encontrar nesse vazio existencial a causa do nosso desconforto, da nossa jornada vazia. Para que eu nasci? Nós perguntamos: tudo o que eu faço dá errado. Será que dá errado ou que nós não compreendemos a resposta da vida? Qual é o sentido da nossa vida? Nós então vamos perguntar a um dos pais da psiquiatria norte-americana, Milton Erickson, que criou a doutrina ericksoniana. Esse psiquiatra era o máximo no estudo da depressão, e era um depressivo crônico, razão pela qual, vazio existencial, a depressão é na atualidade a maior pandemia da humanidade.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 360 milhões de pessoas depressivas na Terra. Então é elegante hoje vermos a pessoa triste e perguntarmos: o que é que você tem? Depressão. É até chique. A gente tem qualquer contrariedade, depressão. Mas nós temos o direito de ficar depressivos. Um ingrato, um amigo em quem confiamos, uma traição, um abandono, a frustração. A tristeza faz parte da vida. Sem a tristeza, a alegria não tem sentido. Se a vida fosse uma linha horizontal de alegria, ninguém saberia o que era alegria, porque não tinha experimentado a curva do desencanto. Me refiro sempre a Jung com muito carinho, porque enquanto ele não desceu ao poço da depressão por 3 anos, ele não pôde elaborar a doutrina dos arquétipos. E nos dá essa doutrina extraordinária do velho, a velha, o arquétipo original, a ânima e o ânimos, o ego e o self, a sombra, e tantos arquétipos que fazem parte da sua psicologia analítica, ensinando-nos a viver com otimismo, pese quaisquer dificuldades. Porque viver é um desafio, não é a vida que é o desafio, é o viver. Porque de qualquer forma se vive. O desafio é bem viver. Quando nós queremos viver bem, isto é, bem alimentados, bem vestidos, bem confortados, com vazio existencial. Bem viver é encher o vazio existencial, ter uma finalidade na vida, deitar com um objetivo, um problema, no dia seguinte aceitar o desafio, dar um sentido que nós vamos encontrar em Jesus Cristo, é amar. O sentido da vida é amar. Jesus é o vulto histórico, considerado o maior psicoterapeuta da humanidade pela extraordinária psicanalista alemã Hannah Wolff. É o psicoterapeuta que penetrou no âmago das nossas almas. Não é o homem religioso, místico, piegas. É o homem que compreendeu as nossas dificuldades. Querem ver? Quando Jesus fala de ansiedade, hoje a maioria de nós é ansiosa. Até o Pequeno Príncipe era ansioso. Se tu falas que vem às 4 da tarde, desde as 2 eu fico te esperando. Somos nós. Nós ficamos sempre ansiosos pelo dia do amanhã. Então Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia baste a sua própria aflição. Quanta gente me tem dito assim: eu já não fico alegre, porque na hora que eu estou alegre, eu sei que amanhã vai ter uma desgraça, eu já fico sofrendo. E de quando você estiver alegre, fique alegre demais. E quando chegar a desgraça, fique desgraçado. Depois, fique alegre. Quem já viu sofrer de véspera? Quem sofre de véspera é peru de Natal, porque morre na véspera do Natal. Mas nós não, nós vamos enfrentar o Natal. Aqui na Europa, na França principalmente, nos Estados Unidos, é o pato, né? O pato de Natal. No Brasil é o peru, coitadinho. Então, todo o peru da Mansão do Caminho, eu digo: divirta-se, meu bem, porque hoje é seu último dia. Amanhã você talvez nem saiba, talvez até eu morra. E me lembro muito de um fato curioso da cultura hebraica. Um hebreu, um judeu, caiu nas mãos de um sheik, que era muito perverso. E logo que ele caiu nas mãos, o sheik decretou-lhe a pena de morte. E então se reuniu a tribo, e ele veio para a pena de morte, que era o cadafalso, ser levado à forca. E no momento em que ele ia para a forca, ele curvou-se diante do chefe da tribo e disse: Assalamu alaikum, Deus abençoe o meu amo. O senhor ficou surpreso e disse: alaikum. E então ele disse assim: eu sei que vou morrer, mas eu vos peço um ano. Eu sei que vós adorais os cavalos. O árabe adora o cavalo, a tradição do cavalo árabe. E eu então tenho uma ideia: o seu cavalo de estimação, se o senhor me der um ano, eu ensino o seu cavalo a falar. O sheik ficou deslumbrado. Imagina, um cavalo falando: monte com cuidado, não me maltrate, não me exporei, mas você coloca para falar? Coloco. E se ele não falar, o senhor pode me matar.
Tá certo. Dou-lhe um ano. E chamou o servo, leve-o à cavalariça. E o judeu alegrio foi. Quando ele passou adiante, um árabe pessimista, sempre tem pessimista junto de nós, já notaram? Diz assim: que homem ignorante, tu não estás vendo que o cavalo não vai falar nunca? Ele disse: bem, há 3 hipóteses. Eu ia morrer agora, ganhei um ano. E durante um ano, pode ser que o sheik morra, pode ser que eu morra, e quem sabe, pode ser até que o cavalo fale. Então ele ganhou a história. Então nunca devemos ter o vazio existencial e ficar atormentado que amanhã vai nos acontecer uma desgraça. Talvez aconteça desgraça a outro. A vida é muito curiosa. Daí a proposta do terapeuta Jesus é: viva hoje intensamente, mas de uma forma que amanhã, quando vier algo desagradável, você possa dizer: bem, mas ontem foi um dia fantástico. Não vai lamentar porque amanhã não é um dia bom, porque depois de amanhã poderá ser um dia muito melhor. Então dá um sentido à vida, e esse sentido à vida é: ame, porque o amor é o estágio mais elevado do processo psicológico da criatura humana. Todos nós gostamos de ser amados, mas bem poucos de nós amamos. E o nosso amor tem sempre esse revestimento egóico de uma troca. Eu me amo, tu me amas. E nesse tu me amas, construímos o nosso edifício e esquecemos do bem que nos faz quando nós amamos. Por exemplo, eu, muitas vezes, que sou solteirão inveterado, quando a noite bate, porque para que Deus fez noite para solteirão? É uma coisa antipática, não é? Porque durante o dia a gente se diverte, mas à noite, meu Deus, que coisa! Eu viajo muito. Ultimamente, o Dr. Juan tem me acompanhado, porque ele tem uma tarefa muito bela. É um jovem médico. E então, claro, eu escolhi um médico, e todo velho morre do coração dormindo. Então, quando eu estou deitado, de vez em quando, o Dr. Juan diz assim: eu falo: ele diz, ainda está vivo. Aí fica tranquilo. Mas o Dr. Juan é um excelente orador, como veremos hoje à tarde. É um especialista em autismo, é equatoriano e fala muito bem o português do Brasil. Mas aí vocês toleram um pouquinho, faz um pouquinho de esforço auditivo. Mas é um homem dedicado ao bem, especialista em autismo. Está residindo na mansão do caminho, porque a vida dele tem um sentido. Ele deu à sua vida um sentido: cuidar das crianças autistas e dos adultos autistas. Tem muita gente adulta autista. Ele descobriu que eu sou autista, porque eu estou sempre no alto. Então é a troca do L pelo U. E eu achei lindo. Pois bem, ele se tornou um gentil amigo, faz uma tarefa muito bonita doutrinária, está morando na mansão do caminho. E lá na mansão do caminho, em nossa escola, com 3.500 crianças, já selecionamos 90 autistas. Ele vai explicar o porquê do autismo na primeira parte do nosso segundo turno da atividade. Mas então, ele simultaneamente me acompanha, por gentileza, porque agora com essa coisa de coluna não pode pegar peso, e não pode isso, não pode aquilo, mas eu dou menor importância, eu pego o peso. Tem que usar bengala, não uso bengala, tem que usar cadeira de roda. Eu olho assim com certo desprezo para ela, mas tem hora que aí eu apelo também a caridade, cadeira de roda. Quando é uma distância muito grande, acho charmosíssimo, mas não é a minha meta. Eu tenho a meta, mas eu dizia que nesta vida de solteiro inveterado, nos hotéis, meus amigos, pode haver pior lugar do mundo do que hotel. Cá embaixo pode ser uma beleza, né? Aqui nesse hotel bárbaro que tem ali adiante, quando a gente chega, mas quando entra no quarto, meu Deus, empurrou a porta, fechou, é tudo igual. Pode ter mais almofada, mais travesseiro, menos travesseiro. Aí é que a gente vai testar a solidão. Então eu tenho um amigo solteirão também que diz: Valdo, eu vou batendo a porta, acendendo a luz, ligando a televisão, ligando o rádio, ligando isso, ligando aquilo, aí eu encho de zoada. Eu digo, e na hora de dormir, diz assim: tenho que apagar tudo para dormir. Aí eu apelo para Jesus Cristo: se tiver alguém vagando aí, mande por caridade.
E ele um dia me mandou as 11.000 virgens. Eu não sabia o que fazer com tanta virgem no meu quarto. Aí agora eu prefiro ficar sozinho. Mas é a beleza de preencher o vazio existencial com algo real. Ter uma meta. Todo mundo vai sair daqui hoje com uma meta. E quem sair sem meta, eu vou vender um livro do Dr. Juan, Notas do Coração, para poder ler e achar uma meta. E no próximo encontro nosso, que nós vamos voltar, é claro, muita gente assim, Divaldo, é a última vez. E eu pergunto, você vai morrer? Porque eu não sei porque ele perguntou isso. E uma vez, o mundo é muito curioso. E agora se aproveita que eu estou com 91 anos e anuncia lá no Brasil assim: venha ouvir Divaldo pela última vez. E o povo adora ouvir a gente pela última vez. Aí enche. Eu cheguei há pouco tempo, há 4 anos, eu fui falar na Universidade de Londres, estava tão lotado que eu digo, nossa. Aí eu perguntei a Elsa Rossi: Elsa, vocês fizeram muita propaganda, né? Ei, Divaldo, dissemos que era a sua última vez que vinha a Londres. Mas por quê? Divaldo, você tem 87 anos. Eu digo, e daí? Para 100 ainda faltam 13. O que é isso? Que pressa é essa? Muito bem, mas adorei o povo ter ido, aproveitei e dei um sentido existencial. Quando eu terminei, veio uma amiga minha, uma irlandesa, e me abraçou chorando. Eu digo, nossa, como a criatura gostou da palestra. Miss Schmidt, não se comova, me comovo, meu filho, porque é a última vez que eu vou lhe ver. Eu disse, mas eu não sinto nada. Naquele tempo não tinha nada na coluna. Eu estou saudável, não tenho nada, nem dente cariado eu tenho e tal. E ela chorou, eu também chorei. Chorei com pena de mim, da minha morte. Eu digo, meu Deus, ela veio com tanta pena de mim. Eu chorei à vontade. E nos consolamos, nos abraçamos. E ela foi triste. Eu logo recuperei. Quando eu saí, que dei uma olhada em Londres, que eu adoro, vou nada. E aí, muito bem. No ano seguinte, eu voltei, proferi outra palestra. No outro ano, também. Quando foi no ano passado, eu me lembrei de Madame Schmidt. E olhei, fui fila por fila, e não a vi. Eu digo, meu Deus, que coisa. Coitada de Madame. E olhei em cima, nada. Ao terminar, eu perguntei à minha intérprete, uma excelente intérprete, Ana Sinclair. Eu digo, Aninha, e Miss Schmidt? Ai, Divaldo, morreu. Eu disse, coitada, por isso que ela me deu o último abraço. E todo mundo que me der o último abraço, eu faço a prece no enterro. Porque o meu objetivo é amar. Não importa se amar o vaso carnal, ou amar a criatura humana, com suas vantagens e desvantagens, com suas virtudes e seus desafios. Porque nós não devemos amar as qualidades do indivíduo, devemos amar a pessoa como é. Agora, não concordar com seus vícios, que é uma coisa diferente. Mas quando nós amamos, queremos logo que a pessoa se adapte ao nosso modo, que deixe esse hábito, que como que nós gostamos. Uma amiga minha brigou com o marido porque disse, você não me ama mais. Mas como não amo? Você não gosta mais. Eu preparo um muesli para você, aquela droga compulsão de papelzinho, de plástico, que eu faço todo dia. Ele disse, não, agora eu recuperei meu amor por você. Eu sempre comi aquele muesli pela manhã para lhe agradar, mas eu detesto aquilo. E agora que eu adquiri independência afetiva, não vou comer mais o muesli. E continuo amando você, porque eu não amo ao muesli. Eu amo a você, quer você faça, quer não faça. Porque o nosso hábito é, a mulher diz para o marido, vista, põe aquela gravata. Não gosta, não gosta mais de mim? O que tem a ver, meu Deus? São nossos conflitos, o vazio existencial. E aí ela faz uma coisa que ele não gosta para pirraçar. E depois brigam e ficam de mal. Nós somos tão infantis. Mas isso não escapou ao notável pensador e psicólogo suíço. Então diz Jung, é a criança ferida. Muitos de nós chegamos à idade adulta e continuamos crianças feridas. Qualquer coisinha a gente logo se espinha. Aqui em Portugal também tem as pessoas sensitivas. A gente passa na hora, viu, não olhou para mim.
E aí fica sentindo, eu não fiz nada. Não olhou, ótimo, porque podia botar olhado. Então não olhou, graças a Deus. Daí o sentido existencial é termos uma meta. Se você não tem meta nenhuma, ame-se. Ah, mas eu não gosto de mim, passe a gostar. Porque tem muita gente que gostaria de ter o que você tem e não tem. Certo dia, Madre Teresa de Calcutá estava em Zurique e foi visitar uma antropóloga que havia contraído uma enfermidade terrível. Esta senhora também estudava fósseis e estava levantando a fase daquela falha na escala de Charles Darwin, o elo perdido. E era uma mulher dinâmica, fazia escavações na Ásia, na África, especialmente na Europa, nas grandes civilizações. E ela foi vítima de uma enfermidade progressiva a ela. Então ela foi diminuindo os movimentos e ficou paralisada. Madre Teresa foi visitá-la no hospital. E então ela disse com muita dificuldade: Teresa, você ainda faz a caridade? Sim, claro. Então faça eutanásia. Mande fazer eutanásia. Eu tenho que morrer, porque estou lúcida, absolutamente, mas não sou útil. Aqui, espera da morte. Ela diz: não é útil? Não, eu quero morrer. Como você é egoísta. Você está com paralisia. Existem milhões de pessoas que têm paralisias. São pessoas absolutamente paralíticas que querem viver. Se a sua vida não é útil para você, ore por aqueles que querem viver. Faça alguma coisa útil pela humanidade. Renuncie ao ego agora. Eu acabo de criar aqui a Organização Mundial de Preces pelos tetraplégicos, paraplégicos e paralíticos. Então a mulher abriu os olhos e disse: pelo menos a minha vida tem uma meta, tem um sentido. Nasceu o Círculo Internacional. Todos os paralíticos que tiveram a notícia do trabalho de Madre Teresa, de acordo com o fuso horário, no mesmo momento, no mundo, oram uns pelos outros. Pelo menos tem o conforto da esperança da oração. É um sentido existencial. Então, dessa forma, não deixemos que o vazio existencial tome conta de nós. Viktor Frankl estabelece esta frase: não pode haver sofrimento mais sofrido do que o vazio existencial. Olharmos para amanhã e dizermos: é a mesma coisa de hoje. Levantar, ir para o trabalho, voltar para casa. Esta monotonia. A psicologia recomenda: faça uma coisa nova. A doutora Elizabeth Kremer estabelece 10 regras da felicidade. E a primeira dela é: você levanta e vai para o emprego sempre pela mesma rua. A pé, de ônibus, a cavalo, de automóvel, sempre pela mesma rua. Um dia vá por outra rua, porque a cidade cresce. Você conhece a cidade antiga, não a cidade nova. Então, se você trabalha a 20 metros do emprego, vá à esquerda, marche 1 quilômetro, dobre 1 quilômetro, outro quilômetro, e volte depois de andar 5 quilômetros. Você vai ver como a cidade cresceu. Então você quebra rotina. O primeiro grande inimigo da cultura humana é a rotina. Não pode haver nada pior do que uma vida rotineira. A gente não vive, vegeta. Faça uma coisa diferente. Há pessoas que acordam sempre no mesmo horário, deitam no mesmo horário, vestem a mesma hora. Eu tenho um amigo que ele compra 5 camisas iguais. E sabe como eu descobri? Porque eu fui passar uma semana na casa dele. E pela manhã ele me aparece com uma camisa de xadrez verde, linda. No dia seguinte, eu digo: nossa, não mudou a camisa, 24 horas. A camisa de xadrez verde. Mas eu achei que ela estava passadinha a ferro. Eu digo: de madrugada ele passou a ferro. No dia seguinte, ela de volta ao cenário. Eu digo: nossa, deve estar durinha. Na sexta eu não aguentei. Eu digo: nossa, a sua camisa é resistente. Ele moda eu tenho 5. Cada dia ele vestia a camisa verde.
Ele disse, mas por que verde? Ah, eu gosto de, então compra a bandeira brasileira e se embrulhe, que é verde. A rotina, ela mata. Faça uma coisa diferente. Se você veste a mesma camisa, vista o dia ao avesso. Todo mundo vai falar. Você vai ser notícia. Se alguém diz, nossa, você está com o paletó do avesso, é contra-olhado. Porque aí dá um bom resultado. Sentido da vida. Então, o professor Mili Lopes, também psiquiatra, diz que há 4 inimigos nossos. A rotina é um deles. A ansiedade. O segundo, eu tenho certeza de que tem muita gente aqui ansiosa para que eu acabe logo. Não vou acabar logo, só vou acabar às 4 da tarde. Pode acalmar a ansiedade. Agora, para que a gente fica ansioso? Rapaz, preste atenção, porque é a última vez que vocês me ouvem sobre o tema, porque da próxima vez é outro tema. Então, a ansiedade. A gente tem o prazer de ficar, ai meu Deus, tomara que ele acabe logo para nós irmos almoçar e voltarmos e cochilarmos na palestra do Dr. Juan, porque ele foi no almoço. Daí eu recomendo, hoje é feriado, um almoço leve, um cozido português, que é uma comidinha leve, e voltem animado, nada de tomar um aguardentezinho, um vinho branco ou tinto, desses vinhos horríveis do Douro, horrível, e nada de pensar em qual é o vinho, aquele docinho adorável do Porto, aquele vinho infame que mata a gente, o vinho do Porto, aquele dedinho de nada. Um dia eu me entusiasmei, porque todo mundo me falava do vinho do Porto, menos esta criatura, que recomenda e não bebe. Isso é que é ser cruel, recomenda e não bebe. Então ele quis me viciar. Você aceita o vinho do Porto? Esta garrafa aqui custa $5.000. Eu olhei, eu nunca tinha visto uma garrafa de $5.000. E ele me deu de presente. Eu digo, tenho que guardar no cofre, porque daqui a 20 anos, quando eu morrer, imagine o preço. Mas um dia da mansão, não sei o que é que aconteceu, e alguém disse assim, ai, mas esta refeição merecia um vinho do Porto. Eu digo, ai, eu tenho. E me lembrei, mas abre $5.000, assim, os meus irmãos, será que eles valem? Eu aí calculei, este vale €300, este vale 200, somei e dava quase $5.000. Aí vou fazer sacrifício em homenagem a Vitor Féria. Aí abri a garrafa com uma compaixão, mas era igual às outras, só a data, abri e tomei. E tomei aquela dosezinha. A gente tem que sentir o buquê, com palavra didática. Aí eu experimentei o buquê e quase desmaiei. Quando eu dei a cheirada, que entrou, aí a cabeça foi lá, veio cair de vai, mas aí mantive a dignidade. Aí peguei com todo o charme e dei uma tacada. Ai, Sanderson. Eu digo, nossa senhora. Aí tive que mudar de roupa para poder vestir. Qualquer roupa não dá para tomar vinho do Porto. Troquei de roupa, tomei. Meus amigos, tive uma dor de cabeça. Uma dor de... Porque pobre é assim. Na hora que melhora, vem uma desgraça imediata. Mas aí guardei o restinho para... Me lembrei de uma anedota, me permitam. A senhora estava fritando os pastéis e o marido estava morrendo. E ele sentiu o cheiro dos pastéis e disse para ela assim, dê-me um pastel. Ela disse, não, é para o seu velório. Então disse, meu Deus, eu vou guardar esta garrafa para o meu velório. Quem for ao meu velório vai tomar vinho fluidificado. Encontrar o objetivo da vida, ser alegre. Os Espíritos me dizem, todo seminário, faça-nos o favor de fazer um seminário terapêutico. Provoque o riso, porque quando nós rimos, a nossa saliva produz uma substância, e essa substância nos dá saúde. Essa substância faz parte da digestão, imunoglobulina. Então nós aprendemos a arte de ficar enfesado. Eu tenho amigos que já nascem com aquele rosto antipático, né? E eu digo assim, olá, olá. Morreu alguém?
Não tenho nenhum motivo para estar alegre. Tem sim, está vivo. Podia ter morto. Uma amiga me disse um dia, Divaldo, eu não te conto. Eu disse, mas o que é que houve? Meu marido deitou, dormiu, quando acordou estava morto. Eu digo, pois é, você podia acordar morto. Então a proposta da busca do sentido espiritual está deflagrada na doutrina espírita. Allan Kardec nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Mas caridade não é apenas o ato de doar coisas. Doar-se é a caridade maior. Amar, valorizar a vida, bendizê-la, dar um sorriso a alguém, apertar a mão, olhar uma pessoa com problema e perguntar como Madre Teresa, posso ser útil? Então, desde que eu descobri os invisíveis, eu tenho meus momentos de angústia, de melancolia, de recordações do passado, de dor, mas logo eu sobreponho a alegria, mesmo que a dor permaneça, porque uma coisa não impede a outra. Eu estou preocupado, mas não impede que eu seja feliz e que leve uma palavra a alguém que está atormentado. Eu tenho narrado várias experiências com os infelizes, esses anônimos que ninguém lhes fala, que nós aprendemos a postura inglesa, olhamos por cima do nariz e não os vemos. Então, por objetivo da vida, lembremos que são nossos irmãos e que não nos custa dar um sorriso, um aperto de mão, bater no ombro, dizer uma coisa gentil, mesmo que não estejamos sentindo. Não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu posso oferecer e que vai ser muito útil à pessoa. Eu estava no aeroporto de Bogotá e vinha de Miami. O avião fez uma escala. Estava sentindo calor e corri ao toalete. Então abri água fria para produzir um choque térmico. E enquanto eu estava assim, eu senti no ar alguma coisa estranha. E olhando de lado, a servidora do asseio estava chorando. Então logo eu digo, vou me envolver. Sorri para ela, peguei o papel, fui me enxugar, disse, mas que lugar agradável. E ela me disse, aqui é agradável? Eu digo, é, graças a você. Porque veja, eu vim cansado e chego aqui, bom ar, água fria, que bom que você cuida aqui do banheiro. Eu disse, mas eu ganho para isso. Eu digo, eu sei. Porque ninguém vai fazer de graça, você precisa de viver. Mas é que você faz com carinho. Há tempos que eu não via um banheiro público tão asseado. Eu disse, eu acho? Ele acho. Tão asseado, ainda mais por alguém que está sofrendo. Ele disse, eu acho? Ele acho. Mas você é uma moça tão bonita. Você tem esse tom do indígena, do espanhol. Vou lhe dizer uma coisa de amigo. Não dê importância ao que lhe aconteceu. Seja o que for. Eu disse, mas eu perdi a pessoa que eu mais amava. Eu digo, então não vale a pena. Se você mais amava, continue amando. Você não perdeu. A pessoa que se recusou ao seu amor, então é um infeliz. Você não acha que você vai merecer pessoas muito mais bonitas do que esse troço a que você deu valor? Ela disse, mas eu amava tanto. Eu digo assim, mas é que você valorizava mais do que merece. Eu fui falando com ela, ela enxugou as lágrimas. Ele disse, você deixa eu te dar um abraço? Ela disse, mas eu sou a empregada. Eu digo, empregada do governo, não é minha. Você é minha irmã. Ela disse, mas o senhor acha? Nenhum branco nunca me abraçou. Eu digo, mas eu não sou branco, eu sou amarelo. Os portugueses é que são brancos. Em 1861, no Brasil, quando nós éramos império, o conde de Gobineau fez uma estatística e disse que no Brasil não havia um branco. Olha que perverso. Só havia Dom Pedro I, porque era filho de Dom João VI. E então, ou melhor, Pedro II, que era filho de Pedro I. Esse será português, da lava, era branco. O resto era tudo misturadinho. E eu disse, inveja do conde de Gobineau, porque nada melhor do que uma neguinha para servir de companhia e para nascer esse tom lindo que é o do brasileiro. Então ela disse, você é brasileira? Eu está vendo pelo meu sotaque, porque eu falo um pouco de espanhol, mas é portunhol, que tem um sotaque melhor do que
Coca. E ficamos brincando aí, ela, olha, estão chamando o senhor, vai perder o avião. Eu digo, não, se eu perder o avião, ganhei uma amiga. E ela disse assim, olha moça, eu disse, Divaldo Franco, olha seu Franco, eu ia me suicidar. Se a sua vida não vale nada, evitou que eu me suicidasse. Eu vou dar um bom chute naquele canalha, malandro, miserável. Ela descarregou. Eu posso levar o senhor lá na gate? Eu digo, ai, que coisa, pode até me levar. Vamos tomar ainda um cafezinho. Ele disse, mas é a última chamada. Eu digo, não tem importância não. Sempre tem 20 últimas chamadas. Essa é a última chamada, a chamada 19. Essa é a chamada 30, é a última chamada. Ganhei uma amiga, meus irmãos. A amizade de uma pessoa que ia morrer. Então eu lhe dei o meu WhatsApp. Mantemos correspondência. E sabe da melhor? Ela conseguiu um branquelo espanhol. Casou. Precisa ver as crianças. Porque criança de mistura fica lindo. Então, quem estiver aí com dificuldade nessa área, venha depois que eu dou um conselho. E na próxima vez eu quero ver aí casada com um moreno brasileiro, mas sem tanquinho, com elevação, que é o progresso. Há o progresso para cima, para o lado e para a frente. Quero dizer-lhes, para que a vida tenha sentido, e a doutrina espírita nos dá esse sentido, amar, fazer a caridade, porque nós viveremos depois da tormentosa hora da noite, nós amanheceremos numa madrugada luminosa, buscando a divindade. Daí o conceito de Viktor Frankl, que a criatura é a medida do seu pensamento, é o mote do nosso seminário. Chega o momento de fazer o nosso branca, e logo depois do almoço voltaremos para o Dr. Juan continuar e nós encerrarmos. Pela sua atenção, muito obrigado. Está vendo, mister?